A pela arte de errar. Acontece a todos nós, professores e alunos, policiais e criminosos, chefes e secretárias, pais e filhos, os diligentes e os preguiçosos. Nem mesmo os presidentes estão imunes. Os chefes de nossa corporação, que ganham salários de 6 algarismos. O mesmo se verifica com os arquitetos bem-intencionados e os construtores que trabalham duro e os engenheiros de pensamento claro, para não mencionar os profissionais da bola, os políticos e os pregadores. O quê? Errar? Sim, fazer coisas erradas, geralmente com a melhor das intenções. E isso acontece com notável regularidade. Sejamos objetivos. O sucesso é superestimado e todos nós o desejamos a despeito da prova diária de que o pendor real do homem reside em direção bem oposta. Realmente somos profissionais da incompetência. O que me leva a uma pergunta fundamental que tem estado ardendo dentro de mim por meses. Por que nos surpreendemos quando vemos a incompetência em outros e nos devastamos quando ela ocorre em nós mesmos? Mostre-me quem inventou o perfeccionismo e garanto que ele é um roedor de unhas com o rosto cheio de tiques, cuja esposa tem horror quando o vê entrar em casa. Além do mais, ele perde o direito de ser respeitado porque ou é culpado de não admitir que errou ou se tornou um especialista em cobertura. Pode acontecer com você. Pare e pense nos meios como certas pessoas conseguem evitar de confessar suas falhas. Os médicos podem sepultar seus erros. Os erros dos advogados calam-se na prisão, literalmente. Os erros dos dentistas são extraídos. Os erros dos encanadores são entupidos. Os carpinteiros transformam os seus em serragem. Gosto do que li numa revista recentemente. Caso você encontre quaisquer erros nesta revista, por favor, lembre-se de que eles foram colocados ali de propósito. Tentamos oferecer algo para todos. Algumas pessoas estão sempre procurando erros e não desejamos desapontá-las. Tem havido alguns erros notáveis. Em 1957, Ford vangloriava-se acerca do carro da década, o Edsel. A menos que você não tivesse sorte, o Itzel que você comprou tinha uma porta que não se fechava, um capô que não abria, uma buzina que tocava sem parar, uma tinta que descascava e uma transmissão que não transmitia nada. Um escritor de assuntos empresariais comparou o gráfico de vendas do Itzel a uma perigosa encosta de patinação. Ele acrescentou que, tanto quanto sabia, não havia um único caso registrado de furto de um Itzel. E que dizer daquela famosa torre na Itália? A torre inclinada, quase 6 metros fora da linha perpendicular. O cara que planejou aquele alicerce de somente 10 metros de profundidade para um edifício de 56 metros de altura não possuía o maior cérebro do mundo. Que acha você de ter arrolado no currículo de sua vida profissional? Desenhou a torre inclinada de Pisa. Um amigo meu, percebendo o quanto eu era adepto do negócio de errar, passou-me um surpreendente livro, exato, mas engraçado, intitulado O Incompleto Livro de Fracassos, de autoria de Stephen Pew. Apropriadamente, o livro tinha 2 páginas faltando quando foi impresso, de modo que a primeira coisa que se lia era um pedido de desculpas pela omissão e uma papeleta com errata que proporcionava as 2 páginas. Dentre os muitos desregrados e malucos relatórios estão coisas tais como a menos bem-sucedida previsão do tempo, o pior computador, a mais enfadonha preleção, a menor de todas as audiências, o mais feio edifício já construído, a mais caótica cerimônia de casamento e algumas das piores declarações que a posteridade provou estarem erradas. Algumas dessas declarações foram, por exemplo: barulhenta demais, meu caro Mozart. Notas demais. Imperador Ferdinand, depois da primeira apresentação de As Bodas de Fígaro.
Se a sétima sinfonia de Beethoven não for reduzida de alguma forma, logo ela cairá em desuso. Philip Hale, crítico musical de Boston, 1837. Rembrandt não deve ser comparado na pintura de personagens com o nosso extraordinariamente dotado artista inglês, Sr. Hip Gill, John Hunt, 1775 a 1848. O voo por máquinas mais pesadas do que o ar não é prático, não tem significado e é totalmente impossível. Simon Newcomb, 1835 a 1909. Não gostamos do som deles. Grupos de guitarras tendem a desaparecer. Decca Record Company, quando rejeitou os Beatles em 1962. Você nunca subirá muito. Um mestre-escola de Munique a Albert Einstein, quando este estava com 10 anos. E assim continua. A única coisa que podemos agradecer quando se trata de errar é que ninguém guarda um registro dos nossos erros. Ou guardam, ou você guarda o dos outros. Não se você leva o encorajamento a sério. Vamos lá, acalme-se. Se nosso gracioso Senhor é suficiente para remover o que temo de pior, de mais feio, de mais enfadonho, de menos bem-sucedido, nossos fracassos de torre inclinada, nossos fiascos Itzel, e perdoa-os, sepultando-os nas profundezas do mar do esquecimento, então está na hora de darmos aos outros uma oportunidade. Com efeito, ele promete plena aceitação juntamente com pleno perdão em forma impressa para que todos leiam, sem anexar folha de errata. Não é isso encorajador? Não podemos ser esse tipo de encorajador para algum outro? Afinal de contas, a imperfeição é uma das poucas coisas que ainda temos em comum. Ela vincula-nos à mesma família. Assim, quando um de nós errar e não puder ocultá-lo, que tal um pouco de apoio por parte daqueles que ainda não foram apanhados? Opa, correção. Que tal bastante apoio?